Em 1900 e antigamente, a Elizabeth e a Miriam chegaram no seminário praticamente juntas. Não é? 1900 e antigamente. Não vou dizer a data para os irmãos não ficarem escandalizados. Mas a verdade é que é um prazer muito grande estar aqui nesta ocasião. Estamos felizes, contentes, e finalmente Deus nos abençoou para que pudéssemos estar aqui. Hoje pela manhã estava pregando em Curitiba e rapidamente chegamos aqui em Umuarama, porque eu tenho uma palavra de coração para coração, uma palavra de gratidão à igreja. Primeiramente ao Valtenir, ao pastor Valtenir, que é uma pessoa do nosso coração, como ele disse, somos primos e irmãos, criados juntos, e isto fez com que tivéssemos uma relação muito grande de amor e carinho uns pelos outros. Então, a minha palavra de gratidão ao pastor da igreja, pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua dedicação ao Senhor, e em especial pela obra missionária que a igreja está realizando. Então, a minha palavra de gratidão ao pastor, a minha palavra de gratidão à igreja, pela inversão que está fazendo na obra missionária. Talvez alguns não saibam, mas desses recursos que entram aqui, os irmãos estão ajudando a sustentar obreiros em Portugal, na Espanha e em outras partes do mundo, como a Índia. Os irmãos estão colaborando com o sustento de vários obreiros. Nós estamos plantando 10 igrejas no sul da Índia. E a igreja aqui ajuda no sustento de 5 dessas igrejas. Assim que estamos muito contentes com o que a igreja está fazendo pela obra missionária. E em Portugal, os irmãos têm um missionário em Lisboa e tem também missionário num lugar chamado Tondela, né? Tondela e Mangualde. Os irmãos têm missionários ali naquela região de Portugal. E eu louvo ao Senhor por esta generosidade e fidelidade dos irmãos. Ao longo dos anos, a Igreja Batista Betel tem sido fiel no cumprimento dos seus compromissos assumidos diante de Deus e com a obra missionária. Eu estou contente também porque hoje eu pude trazer a minha esposa, né? Eu vou pedir para que ela fique de pé, por favor. De pé. Já está de pé. Esse é um problema que nós temos. Geralmente, quando eu peço para ficar de pé, aparece só metade da cabeça. Mas a verdade é que este 1,5 metro é 1,5 metro de bênção. Né? De bênção. Faz 50 anos que nós estamos juntos. Né? E Deus nos tem abençoado com 4 preciosas joias. 4 filhos que são preciosos. E louvamos a Deus pela vida dos nossos filhos. Eles são pessoas dedicadas ao Senhor. Um deles os irmãos conhecem, não é? Um deles, o Raulinson, que é o nosso filho mais velho. Depois temos a Rauliane, que é casada com um pastor e está nos Estados Unidos, é ministra de música e professora ali na universidade em Texas. Depois temos o outro filho, que os irmãos creio que não chegaram a conhecer, o Halderson. Ele é missionário no Chile e é professor ali no Seminário Teológico Batista de Santiago do Chile, professor de Antigo Testamento, professor de hebraico, etc. E depois temos o nosso bebé da casa, que é missionário na África. Ele está trabalhando na África já há 5 anos, é jovenzinho todavia, tem só 40 anos, né? 40 anos, mas é também um pastor dedicado ao Senhor. Foi ordenado muito novo, ordenado aos 20 anos, assim que já leva 20 anos de ministério, né? Mas a verdade é que Deus tem chamado os nossos filhos. Somos avós de 9 netos. E 9 netos também dedicados ao Senhor, todos eles implicados. Eu louvo a Deus, porque a nossa neta mais velha está terminando a universidade nos Estados Unidos,
e já está fazendo as suas viagens missionárias, porque ela quer ser missionária. O segundo também está se preparando para o seminário, para entrar já para o seminário, já está na universidade também, e assim sucessivamente. Deus tem chamado a nossa família para o ministério, desde o meu pai, depois Valtenir, meus irmãos, etc., formamos parte de uma família de levitas, né? Família de levitas. Deus escolheu a nossa família para a obra missionária e para a obra do ministério. E eu louvo a Deus por isso. É um grande privilégio e uma alegria tremenda. Mas eu hoje não vou passar da meia-noite. Eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu disse, não, você vai se conter e não vai passar da meia-noite. Mas eu tenho tantas coisas para compartilhar com os irmãos que algumas vezes me dá pena de não passar da meia-noite. Mas eu ouvi o pastor dizendo que amanhã temos uma reunião de oração. E aqui está o motor da igreja, não é? O motor, a caldeira que dá energia, que dá força à igreja para prosseguir, para realizar a obra missionária e a obra local também. Por isto, eu gostaria de contar-lhes uma experiência, que é a experiência da nossa família, não é? Nós, quando eu era jovem, tinha os meus 19 anos, ou melhor, 17, 18 anos, formei o meu primeiro grupo de oração. Primeiro grupo de oração. Nós tivemos mães que foram mulheres de oração. Nós tivemos mães que foram mulheres de oração. Meu pai era pastor e a minha mãe era mulher de oração. Então, tivemos mães que nos ensinaram a orar, a caminhar de joelhos diante de Deus. E só assim que alcançaríamos vitórias, traz vitórias. E então, aprendi com ela a andar de joelhos de verdade. Então, aos 19, 17 anos, 18, já tinha 19 anos, tinha o meu grupo de oração. E ali nós estávamos intercedendo pela nossa família, pelas nossas famílias. As nossas famílias nasceram nos joelhos. E Deus foi cuidando de nós, orando já pelos meus filhos, orando pelos meus netos. No final da década de 60 e 70, eu era professor na escola normal de psicologia, de filosofia, etc., e ensinava aos meus alunos, naquele tempo, que nós começamos a educar uma pessoa 25 e 30 anos antes do seu nascimento. E alguns dizem, mas como é possível? Naquele tempo era uma teoria, e hoje eu posso dizer que é uma realidade. Uma realidade. Por quê? Como é possível começar a educar uma pessoa 25 e 30 anos antes do seu nascimento? É que quando nós educamos os nossos filhos, já estamos educando os nossos netos. Hoje eu comprovo isto que é uma realidade, porque os meus filhos dizem, papai, aquilo que nós aprendemos na nossa casa é o que nós ensinamos aos nossos netos. E por isso já levo 3 anos orando pela salvação e pelo chamado dos meus bisnetos, porque a neta já tem 21 anos, né? Então não vai tardar muito, eu serei bisavô, e vou ser bisavô talvez antes de você, né? É isso aí. Mas a verdade é que Deus tem cuidado das nossas famílias. Eu gostaria de compartilhar, em primeiro lugar, um pouco da realidade espanhola. Nós estamos no campo missionário, desde o ano 75, quando nós fomos nomeados, e fez 40 anos agora, mas no ministério estamos há 46 anos. Há 46 anos no ministério, trabalhando, com denodo, com carinho, com entusiasmo. Eu digo sempre às pessoas que eu faço aquilo que me encanta para não precisar trabalhar, não é? Eu não gosto de trabalhar, eu gosto de fazer aquilo que me encanta. E o que me encanta é o ministério. Eu não estou de pastor, eu sou pastor até a raiz da alma, porque é aquilo que motiva e me dá vigor e me faz rejuvenescer a cada manhã. A cada manhã, às 5h30, 6 da manhã, já estou de pé para ir para o meu trabalho, que é o trabalho ali da igreja, que é o meu mundo de alegria, de gozo e de contentamento. E é verdade que, com isto, estamos observando como Deus está abençoando as nossas vidas. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho da realidade de Espanha.
Chegamos na Espanha já faz 19 anos que estamos ali na Espanha. Chegamos na Europa em 1978, já faz 37 anos. Mas na Espanha estamos há 19 anos. E ali nós recomeçamos um trabalho. E Deus foi nos abençoando, ensinando-nos aquilo que deveríamos fazer. E a pouco o Senhor foi dando-nos o privilégio de ver crescer e desenvolver a obra. Mas a realidade da Espanha é a seguinte, eu penso que já está posto aí, irmão. Podemos soltar? A ver, se conseguimos. Não, não é este. É outro. É o outro. A ver se ele consegue ali. Enquanto ele consegue, na Espanha, nós temos 46 milhões de habitantes atualmente. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas aí está. Espanha, na Espanha nós não gozamos de liberdade religiosa. Os irmãos aqui gozam de liberdade religiosa. Nós, lá na Espanha, temos tolerância religiosa, o que é muito diferente de liberdade religiosa. Então, para nós, os evangélicos, tudo é mais difícil e praticamente impossível. Nós não temos acesso aos meios de comunicação como outras religiões. A verdade é que os evangélicos, nós não conseguimos desenvolver ainda uma influência determinante do contexto em que nós estamos insertados. Por isso, nós tivemos que criar uma fundação para que pudéssemos ter as portas abertas para fazer aquilo que nós temos como objetivo principal. O objetivo principal da Fundação Paixão e Compromisso é este: evangelizar. Evangelizar o mundo, começando de Espanha. Nós temos este objetivo principal. E o que diz a palavra de Deus, nós temos um projeto que se chama Projeto Pé. Pé, em espanhol, significa pé. É o projeto Pé. Por quê? Plantando igrejas em Espanha. Se chama Pé porque significa plantando igrejas em Espanha. E o texto que nós temos é esse de Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, este é o nosso texto-lema. E estamos neste projeto desde o ano 2014, desde o ano passado. Fizemos um projeto para 5 anos. E esse projeto tem como objetivo plantar 12 novas igrejas em 5 anos na Espanha. E através do quê? Através da nossa fundação, através da igreja e da fundação. Por que a fundação? Porque assim nós temos agora a abertura para, inclusive, usar os centros cívicos dos municípios onde estamos legalmente constituídos. E desta maneira tudo é mais fácil para nós. A fundação eles recebem de braços abertos, porque para os municípios é um privilégio e é uma honra ter uma fundação inscrita no município. E isto para eles é muito importante. Por isso nos recebem de braços abertos. Mas a fundação é uma agência missionária. Ela está sustentando obreiros em 19 países diferentes e os irmãos são partícipes desse projeto de expansão de missões no mundo. Então, aí está o nosso projeto Pé. Pode passar. Como eu disse, lá a Espanha, hoje, ela tem 80 mil cidades, aldeias e alguns povoados. 80 mil. E a Espanha, aqui está mais fácil para que eu possa ler, os anos estão chegando mais depressa do que eu supunha. Mais depressa. Não faz muito tempo, eu estava no meu gabinete atendendo uma pessoa e outra. Entre uma pessoa e outra, eu comecei a escrever assim, rabiscando num papel que eu tinha sobre a mesa, eu escrevi o seguinte: vivo tão intensamente o ministério que algumas vezes sinto saudades de mim mesmo. Porque a vida no ministério é tão intensiva e tão gostosa que nós não vemos o tempo passar, não temos tempo de ver o tempo passar, quando a pessoa faz aquilo que ama.
Então, nós temos 8.122 municípios agora. Antes era 2.112. Agora temos 2.122 municípios, 50 províncias, 2 cidades autônomas, mas nós temos trabalho evangélico só em 700 municípios. Falta 7.422 municípios sem nenhuma presença evangélica. É impressionante? É impressionante. Isto que Paulo chegou no primeiro século lá. Paulo chegou lá. Temos uma placa na cidade de Tarragona, onde que era a cidade veraneio dos imperadores, que naquele tempo tinha 1 milhão de habitantes, agora tem somente mais ou menos 180 mil, cerca de 200 mil. A porta de entrada da cidade, ela ficou a 20 quilômetros da cidade. Mas era uma cidade muito importante na ocasião e tem algumas placas explicando a chegada do apóstolo Paulo ali. Era a sua intenção e nós cremos que ele chegou. Agora, 2.000 anos depois, 2.000 anos depois aproximadamente, nós ainda não chegamos a 7.400 municípios com a presença evangélica. É um grande desafio, é um campo missionário que nós temos. Não é? Pode passar. Aqui nós temos a superfície da Espanha, etc. Eu vou deixar aqui o PowerPoint e depois podem usá-lo. Pode passar. Eu só quero dar umas pinceladas com os irmãos. Aí nós temos vários idiomas, ou dialetos e idiomas. Não é? Nós temos o catalão, nós temos o euskera, nós temos o valenciano, nós temos o galego, nós temos o andaluz, etc. São vários dialetos que nós encontramos e de idiomas também. Então, há algumas regiões que têm oficialmente 2 idiomas. Por exemplo, na Catalunha, nós temos o catalão e temos também o espanhol. Na Galícia, é o galego e o espanhol. Também o valenciano e o espanhol. O euskera e o espanhol. Então, alguns são realmente idiomas, não dialetos. Mas pode passar. Pode passar um pouquinho mais. Aqui está. A percentagem de crentes é de aproximadamente 1,2% da população. 1,2%. Para cada evangélico, nós temos 88.570 pessoas. Para cada evangélico. É uma coisa tremenda a nossa responsabilidade. Pode passar. Depois, querida Daniele, você pode pegar a cópia do PowerPoint. Nós temos aqui as regiões autônomas e os irmãos vão encontrar aqui os habitantes com respeito ao número de evangélicos. Não é? Pode passar. Pode seguir. Pode seguir também. Aqui está. A obra em Espanha, requer o seguinte. Primeiro, uma visão correta das necessidades. E o texto que nós colocamos aqui é este. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Queridos, nós estamos vivendo um tempo na Espanha de uma crise sem precedentes na nossa história recente. Nunca vimos nada igual. Nós conhecemos a Espanha desde o ano 78, quando chegamos ali na Europa. E nunca vimos nada igual. A situação está verdadeiramente caótica, porque cerca de 25% da mão de obra ativa do país está sem emprego. Está sem emprego. Por isso, a nossa fundação tem que ajudar estas pessoas neste tempo de crises, e as pessoas estão se acercando a Jesus através da crise, porque foram quebradas no seu orgulho, quebradas na sua vaidade, e agora praticamente, entre aspas, não? Praticamente destruídas na sua autoestima, então estão buscando apoio e socorro das pessoas que podem ajudar. E nós, cada semana, a nossa fundação tem que distribuir 5 toneladas de alimentos para as pessoas que estão com fome, sem roupa, sem calçado, sem alimento. Esta semana passada eu recebi uma mensagem por WhatsApp, então uma mensagem da minha secretária que dizia: pastor, esta semana tivemos que dar 7.000 quilos de alimentos.
7.000 quilos. Isso significa que a necessidade é muito grande. Então, estamos vivendo e precisamos ter a visão real da situação. E então, com isto, as pessoas estão muito mais acessíveis ao Evangelho, porque vêm buscar a sua roupa, o seu calçado, o seu alimento, etc., os seus móveis, porque nós temos um ministério também de recolha de móveis para mobilar as casas daqueles que não têm móveis. Então, assim nós estamos conseguindo levar algumas pessoas a Cristo. E também por um outro ministério que nós temos, que é muito forte, além da ação social, que é o Ministério da Música. Nós temos um ministério chamado Espaço, Vida e Música, e através disso nós iniciamos a ensinar a música para as crianças desde os 3 anos de idade. E é tão bonito ver as crianças com 3 anos já tocando o seu violinozinho pequenino assim, não é? Aproveitando e dando-lhes a formação também religiosa. Assim que estamos trabalhando nessa direção. A partir de setembro agora, nós vamos começar com as crianças de 6 meses de idade, ensinando música. 6 meses de idade. Os pais já estão fazendo as suas inscrições e nós vamos começar com 6 meses de idade para fazer uma experiência piloto, para ver até onde podemos. Então, a obra de missionária em Espanha requer, primeiro, uma visão correta, que é o que diz aqui, os campos já estão brancos. Significa que a crise abriu as portas do coração e do entendimento de muitas pessoas e estão se acercando a Jesus. Segundo, pode passar. Requer compaixão. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Aí é onde entramos nós, para dar-lhes assistência psicológica, assistência judicial, assistência para solucionar problemas na justiça e também de trabalhos, para documentação, para buscar a sua aposentadoria e o seu apoio do governo. Tudo isso nós fazemos para ajudar as pessoas nas suas necessidades. Então, a multidão, nós precisamos ter compaixão da multidão. Terceiro, um compromisso efetivo. Disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Menos mal que o Senhor Jesus, quando disse ir a todas as nações, ele não ficou aí parado. Menos mal que depois ele nos disse esta palavra, porque se fosse chegar a todas as nações, é muito mais fácil. Mas para chegar a toda criatura, são 7 bilhões de seres humanos, dos quais 1,2 bilhão ainda não ouviu falar de Jesus. Então, nós por isso temos uma responsabilidade muito grande. Pode passar. O que podemos fazer? Primeiro, oração. E segundo, apoio econômico. Sozinhos não podemos fazer. A obra requer realmente muita oração. Segundo, adotar um povo para orar por ele, para interceder por ele. Terceiro, capacitar as pessoas. E quarto lugar, ajudar economicamente. Isto os irmãos estão fazendo, e aleluia por isto. Esta é só uma pequena panorama. Mas eu gostaria agora de apresentar aos irmãos aquilo que creio que já apresentei, mas quero apresentar com um pouco mais de detalhes. Lamentavelmente, o que eu preparei em português não está completo. Então, como não vamos precisar ler em português, vamos ver as imagens e eu vou comentar com os irmãos, eu peço desculpa por isso. Mas então, há um PowerPoint que eu penso que já trouxe aqui, mas se não, os irmãos vamos revivificar a sua memória. E o tema do PowerPoint que eu dei é este: eu chorei na Índia. Eu chorei na Índia. Nossa igreja, quando no seu tempo áureo, quando nós tínhamos recursos financeiros, agora estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades, porque o orçamento da igreja caiu em 65%, tivemos que dar um passo atrás no nosso programa de missões, de inversão nos missionários. Então, naquele tempo, nós compramos uma casa na Índia, para que pudéssemos, desta maneira, formar ali um centro de formação, de preparação de obreiros autóctones para dar-lhes uma formação para que eles fossem os nossos obreiros. Não é? Então, o texto está em Romanos capítulo 10.
Se os irmãos quiserem abrir, e vamos ler este texto juntos, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 14. Então vamos ver se podemos ler juntos. Se os irmãos podem me acompanhar, isso seria muito bom. Romanos capítulo 10. E vamos ler a partir do versículo 12. Vamos ler então, ou 13, 13. Por quê? Vamos juntos? Todo aquele... Amém. Até aí. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós estamos falando da Índia. Pode passar. Nós estamos falando da Índia. Eu chorei na Índia. O primeiro grande impacto que eu tive quando fui à Índia para essa primeira vez, para ver o nosso trabalho de inversão nos autóctonos, nas pessoas nativas, foi com o hinduísmo. O hinduísmo funciona noite e dia na celebração dos seus cultos, noite e dia. Esta foto eu tirei de madrugada porque eu estava tão curioso para ver se realmente eles realizavam os seus cultos, as suas práticas noite e dia, como eu tinha lido. Eu fui lá para comprovar e vi que é verdade. Multidões de pessoas que estão noite e dia apresentando os seus sacrifícios aos seus deuses. Agora pode passar. Aqui vem a trindade do hinduísmo, mas isso pode ficar aí, depois os irmãos podem usar. Pode passar. Também outra vez, pode passar. Outra vez, pode passar. Aqui vem agora aquilo que me impactou muito. Este é o templo dos macacos. Esse é o templo dos macacos. É um templo enorme, dentro tem uma imagem enorme de um macaco, e as pessoas levam a imagem do macaco em procissão, como em alguns países levam a imagem de Pedro, de João, de Maria, etc., eles levam do macaco. E é multidão de gente atrás da cerimônia do macaco. Esse é o templo, aí está cheio de macaco, mas tem um macaco enorme dentro que é a imagem do macaco, né? Cultuando, milhões de pessoas cultuando ao macaco, pedindo ao macaco as suas bênçãos e pedindo ao macaco a orientação para as suas vidas. E eles levam este culto muito a sério. Aí está, pode seguir. Aí está o macaco. Esse aí é o Deus mono, o Deus macaco, né? O Deus macaco. Agora vejam os irmãos a diapositiva seguinte. Pode passar. Aqui estão as pessoas, as multidões. Olha aí, são milhares de pessoas atrás de uma imagem de um macaco pedindo a bênção do macaco. É impressionante a fidelidade dessa gente ao seu Deus macaco, né? Pode passar. Isto me impactou muito. Aqui está um crematório. Essas casas que os irmãos estão vendo aí, são casas da morte. As pessoas, quando vão ficando mais velhas e não têm nenhum recurso, e não têm recurso para queimar os seus corpos e para nada, então elas entram nessas casas para esperar a morte. Mas a velhice ali chega muito mais cedo que aqui. A velhice ali chega aos 45, 50 anos, 55 anos, porque a falta de alimento e as debilidades físicas envelhecem as pessoas muito mais prematuramente que aqui. Então, vocês olham, por exemplo, o pastor Valtenir e olham para mim e pensam, esses homens que já com 70 e mais de 70 anos, muito mais de 70 anos, não é? Então, vocês dizem, mas não parecem velhos, não é? Não parecem velhos. Parece? Ah, não parecem velhos. Não. Mas lá com 45, 50 anos, já estão envelhecidos, enfraquecidos, debilitados. Então eles vão para estas casas e que não tem nada, não tem porta, não tem janela, não tem banheiro, não tem nada, não tem piso, nada.
é tudo rústico, e deitam ali e ficam olhando para o teto, esperando a morte chegar. E aí, quando morrem ali, eles pegam aqueles corpos e jogam no rio. Por quê? Porque não tem dinheiro para comprar a lenha, para queimar o corpo. Aqueles que têm dinheiro, eles compram, a família compra a lenha, queimam o corpo e jogam a cinza no rio Ganges. Isso está ao lado do rio Ganges. Eu tirei a foto estando num barco dentro do rio Ganges. Esse é um companheiro meu. Então, o que acontece? Aqueles que têm metade do dinheiro para comprar a lenha, queimam a metade do corpo, jogam o resto no rio Ganges. Pode passar. Aqui outra figura da casa da morte e da cremação. Noite e dia, irmãos. Noite e dia, fazendo a mesma coisa. Pode passar. Aqui os irmãos vão ver agora outra foto do crematório. Pode seguir. Pode seguir. Aqui vejam os irmãos. Os corpos são jogados no rio. As pessoas estão ali tomando banho. Estão vendo? Tomando banho. E os corpos estão boiando e as aves comendo os corpos. Vão comendo os corpos. Agora, o mais interessante que eu vi é as pessoas com alguns bidões grandes assim, latões de água, enchendo a água do rio para levar para casa, para tomar a água em casa, porque moram longe do rio, e para fazer comida com a água sagrada, porque a água é sagrada para eles. Então, aí está a situação para os irmãos verem. Pode passar um pouquinho mais. E aí estão as pessoas, ao amanhecer do dia, tomando o seu banho de purificação dos seus pecados para aquele dia. E as pessoas que moram mais perto vêm sempre para purificar-se dos seus pecados. Pode seguir. Aqui está um homem santo do hinduísmo. Geralmente estão untados de barro por todo o corpo. Alguns deles têm o pelo largo, né? o cabelo largo, comprido, o cabelo comprido, e vai até o chão, e eles ficam assim sentados para as pessoas irem buscar a sua bênção também. Pode passar. Aí está outro homem santo. Veja, a serpente é o instrumento que vai lhe dar discernimento, clarividência, para ajudar as pessoas nas suas preocupações. Então ele anda com a serpente na cabeça. Não é? Esse é o seu estilo de vida. Cada um deles tem a sua maneira de viver. Uns seguem a serpente, outros seguem os ratos, outros seguem os macacos, e assim eles vão com as diversas linhas do hinduísmo. Pode seguir. Aqui está um desses homens que morreu, e eles vão tocar no caixão, ou onde está, para receber também as suas bênçãos. Pode passar. Aqui essas fotografias eu tirei desde a janela do hotel onde eu estava hospedado. Eles jogam o lixo na rua, para que os seus deuses possam comer. Então vem um deus chamado cachorro, vai comer. Vem um deus chamado vaca, vai comer. Vem o deus chamado rato e vai comer. E cada um vai pegando o seu. Estão compartilhando a miséria. E a foto seguinte, veja como já está diferente. Aí está, já começa a diminuir o lixo. Quando chega ao final, está tudo limpo, porque cada um comeu a sua parte, pegou a sua parte. Pode passar. Esta é uma situação real. Aqui está o Deus rato. O Deus rato está em todas as partes. Mas o que mais me impressiona é que esse aí, por exemplo, estava dentro da estação ferroviária. E ali estavam as mulheres alimentando os seus deuses. E, de repente, um deles saiu dali um pouquinho e veio em nossa direção. E o colega que estava comigo fez assim com o pé para espantar o rato, porque nós não temos essa intimidade com o rato, né? Nenhum de nós gosta de ter uns ratos dentro de casa, mas eles gostam, né? Então, aí a mulher ficou com a cara muito feia. Esse rato, que está um pouco escondido, ele estava lá na estação ferroviária. Pode passar. Os irmãos vão ver mais fácil. Aqui está o templo do Deus rato. Aqui são milhares, pode passar uma a mais. Mais uma. Aí está o templo. Esse templo é dedicado ao Deus rato. São milhares de ratos dentro do templo. E as pessoas entram, milhares de pessoas entram descalço dentro do templo para ver se algum rato branco passa nos seus pés. Porque se um rato branco passar em cima dos pés, é sinal de que ele vai ser muito mais abençoado que os outros.
porque o rato branco é uma espécie mais rara. Então, eles ficam com o desejo de que os ratos brancos passem por seus pés. Isto nos parece absurdo, não parece? Parece aberração. Mas eles saem com o seu Deus rato em procissão. E toda a gente clamando e pedindo a bênção do Deus rato, etc. Essa é a realidade da Índia. Essa é a realidade da Índia. Um país, irmãos, que tem um espaço geográfico menos da metade do Brasil. Eles têm 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos 8.512.000 quilômetros quadrados. Nós temos 205 milhões de brasileiros. E eles têm 1.210 bilhões dentro menos da metade do Brasil. O espaço geográfico. Há algumas ruas que eu vou mostrar aos irmãos que você não pode andar. Você consegue uma brecha, você entra na multidão e se deixa levar. Você vai naturalmente com a multidão, porque você não tem espaço para dar passos, não. É tanta gente que vocês vão ver dentro de um momentinho. Aí está esse templo dedicado ao Deus rato, não é? Pode passar. Agora vejam só, aí está a deusa vaca, né? A vaca. E ali a pessoa na rua, quando vê a vaca, eles ficam tão assim emocionados, tem muitas vacas, e eles põem a mão na testa da vaca e começam a orar, pedindo a bênção da vaca. Aí está, um exemplo. Isso são coisas que nós vimos com os nossos próprios olhos, não é o que nos contaram. Pode passar. Aqui está o Deus vaca, que é o boi, neste caso, está dentro da estação ferroviária. Ele entra em qualquer lugar e ele tem que ter a sua comidinha. Vocês veem uma multidão de pessoas deitadas na frente da estação ferroviária e a vaca e o boi passando entre eles, e para eles é uma bênção, né? Ter aquelas boas companhias, né? Aí estão eles comendo, né? Pode passar. Aqui está o templo da deusa vaca, né? Então, este também, eles têm as suas procissões cultuando a vaca. É impressionante quando você vê essas coisas. Eles não têm a menor noção do que é Jesus. Não tem. Para eles, isto é realmente o exercício da sua fé. E o fazem com uma contrição tremenda, tremenda. Pode passar. Aqui eu estou indo para uma calhe em Nova Delhi, não é? Só para vocês verem a rua. Pode passar. Outra força forte na Índia é o budismo. Também aí nos leva a chorar, por ver quantos milhões de pessoas estão adorando a Buda. E aqui o povo está contrito. Se você passa, vai vê-los orando, conversando com o seu Deus Buda. Pode passar. Aqui é um espaço especial. Os 5 discípulos de Buda, feitos de ouro maciço com o Buda, e uma miséria tremenda ao redor. Tremenda. Mas são fiéis ao seu Deus. Não é? Pode passar. Isso comociona o nosso coração. Aí está um seminário. Os de branco são os novos, os outros são os mais experientes um pouco, e os 2 da frente são aqueles que recebem as incorporações para dar a definição dos problemas das pessoas. Pode seguir. Mas eu chorei na Índia também pela força nascente do cristianismo. Aqui é o templo que nós construímos. Foi uma luta muito grande, mas construímos este templo. E por detrás fizemos as salas do nosso, o que podemos chamar de seminário, um centro de preparação de obreiros autóctones. E nós fomos para o culto de diplomatura, não, de formatura, o culto de formatura da primeira turma do nosso seminário ali. Pode passar. Aí os irmãos vão ver. Pode seguir. Aqui eles estão preparando-se para entrar para o culto. Em nenhum lugar chamado templo, seja do Deus que for,
não se pode entrar de sapato. E no templo batista tampouco, nos templos evangélicos tampouco. Tem que tirar o sapato. Eu fico muito contente, porque naquele dia, justamente, eu estava com um par de meia que não tinha furo. Aí eu pude tirar o meu sapato orgulhosamente. Hoje vocês vão ver como é que são a minha meia. Não é? Mas aí eles estão se preparando para entrar, para receber o seu diploma. Pode passar. Aqui estamos dentro, no santuário, no culto de gratidão a Deus. Pode passar. Aqui já fora, com seus diplomas, né? Uma alegria enorme. Esse é o primeiro grupo que nós formamos lá na Índia de obreiros autóctones, obreiros nativos. Né? Pode passar. Aqui estamos nós com eles. Né? Foi um tempo muito gostoso, porque tivemos a oportunidade de ver com os nossos olhos o resultado dos nossos esforços. Os irmãos, sabem, irmãos, chegamos à conclusão, depois de tantos anos, que é mais fácil e mais econômico preparar os obreiros da terra. Porque, por exemplo, para sustentar um obreiro da terra, nós vamos pagar uma determinada quantidade. Mas para sustentar um obreiro que vem de fora, primeiro nós temos que dar ao obreiro a oportunidade de estudar o idioma, depois estudar um dialeto para ir trabalhar numa das regiões, o dialeto. Isso nos leva 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de preparação. Temos que alugar uma casa, temos que dar um plano de saúde para a pessoa, temos que dar uma escola para os filhos, pagar uma escola para os filhos, temos que comprar um meio de transporte, normalmente um carro, temos que fazer um montão de coisas. E nos custa aproximadamente um obreiro na Índia, nos pode custar entre 1.500 a 2.000 euros um obreiro na Índia. Mas quando nós cuidamos dos autóctones e usamos os autóctones, sabem quanto nos custa um obreiro na Índia, sem filhos, com o local incluído para o templo? Sabe quanto nos custa? 50 euros. 50 euros. 50 euros são 200 reais, né? Aproximadamente. 50 euros. Vê? Se tem família, são 65 a 70 euros. Então, é muito mais fácil usar os autóctones, prepará-los para o ministério, do que mandar os obreiros para lá. Necessitamos sempre um obreiro só, que seja brasileiro, ou que seja de uma outra nacionalidade, para servir de coordenador nosso. Os outros são os obreiros nacionais. Pode passar. Aqui estamos com eles outra vez, pode passar, rapidinho. Aí, estes dois são irmãos carnais. Eles vieram do hinduísmo, converteram-se. O seu encontro com Jesus foi muito impactante. Ficaram remoçados, tomaram uma outra perspectiva de vida, criaram uma nova visão de vida. E então começaram as perseguições. As famílias deles normalmente os abandonam, apartam da família, são perseguidos nas suas aldeias, mas eles superaram todas as perseguições e opressões e estão vibrando com Jesus. Descobriram que há coisas muito melhor que os deuses do hinduísmo. Há um Deus que realmente se chama Jesus e que é superior ao rato, é superior ao macaco, é superior às serpentes, é superior à vaca, é superior a tudo. E eles vibram com Jesus. Os irmãos vão ver daqui a pouco a experiência encantadora que nós tivemos. Aí estão os dois, são nossos obreiros atualmente. Pode passar. Este grupo era aí nesse tempo futuros obreiros, agora são os nossos obreiros. Esse que está de branco ali, é uma saia que ele usa. Ele preferiu não trocar a sua roupa para o modo ocidental, para ele continuar tendo penetração na sua aldeia, e ele podia falar com eles acerca de Jesus, sempre, normalmente, uma pessoa cada vez. Nós temos, por exemplo, um projeto chamado Costurando Sonhos no Níger. Compramos as máquinas de costura, mandamos uma professora para lá, agora temos 2 professoras nativas, compramos as máquinas, compramos todo o material, e eles estão ensinando as mulheres a costurar. Mas ali é o seguinte, não se pode falar de Jesus a 2 pessoas ao mesmo tempo. Só se pode falar a uma. E sabem por quê? Porque se fala com 2 pessoas de Jesus, uma delas pode delatar.
pode denunciar. E com uma prova é o suficiente para a pessoa ir para a cadeia ou para a pessoa ser deportada. Então, só se pode falar com uma pessoa, porque aí não tem testemunha. Não é? Não tem testemunha. Então, tem que ser pessoa a pessoa, naquela região do Níger. É uma aldeia miserável? Miserável. Eu tenho aí um PowerPoint que eu gostaria de mostrar, mas não dá tempo. Mas só para os irmãos verem que coisa hedionda. Mas ainda assim, não se pode falar a duas pessoas. Pessoa a pessoa, tem que ser. Então, este aqui também, a situação é muito semelhante. Pode passar. Aqui estamos nós, todos sem sapatos, né? E todos perfumadinhos, etc. E aí estamos celebrando a formatura das pessoas. Podem passar. Aqui estamos numa igreja. Esse é um culto de domingo numa igreja batista. Não tem paredes completas, só tem pela metade. Não tem janela, não tem porta, não tem piso. Eles colocam ali uma manta na terra e sentam ali. O que está lá de pé é o pastor da igreja, nosso missionário. O órgão deles não é como isso aqui, é um órgão desse tamanho assim, a fole, ele vai apertando aqui do lado e tocando com outra mão. Mas, irmãos, é uma alegria, é um gozo, porque eles estão cultuando a Jesus. Saíram da escravidão do hinduísmo, saíram da escravidão do budismo, saíram da escravidão do islamismo e agora estão louvando a Jesus. Foi um culto encantador. Eu mesmo não aguentava as lágrimas. E até hoje. E até hoje, quando me lembro, me dá vontade de chorar. Nós temos um conforto tremendo. Os irmãos estão bem sentadinhos, tem ar-condicionado, e muitas vezes reclamamos. E muitas vezes não damos o valor suficiente. Eles não têm nada. E vibram com Jesus. E vibram com Jesus. Isto é encantador de ver. E neste culto nós consagramos um menino. Pode passar. Pode passar, isto. Aí o culto, a pregação. Aquele pastor de vermelho era um dos pastores auxiliares nosso. Eu pedi para ele pregar, ele pregou. O outro que está à sua esquerda é o nosso tradutor para o inglês. E o outro está do inglês para o idioma nativo. Então, esses são 3 idiomas. Um falava em português, o outro do português para o inglês e o outro do inglês para o idioma nativo. E eles clamavam ao Senhor, levantavam as mãos, cantavam com alegria e com gozo. E eu estou sentado atrás, desfrutando de tudo aquilo, mas com as lágrimas correndo. É uma bênção ver isto aí. Pode passar. Aí a consagração de um menino. Vejam como eles todos então estão impondo as mãos para que o menino possa ser abençoado. Podem passar. E esse é mais um neto que eu ganhei aí, perdido pelo mundo, não é? Esse é um neto lá indiano, não é? Pode passar. Aqui está uma família de missionários nossos, pode seguir. Aqui está outro coordenador, pode passar. Aqui está um momento especial. Nós mandamos para lá, a nossa junta mandou para lá, e nós estamos apoiando, um treinador de futebol. Nós temos um trabalho de missionário muito forte no mundo hoje, que é mandar treinadores de futebol para evangelizar. Nessa região, não se pode usar o nome Jesus, aí não se pode falar. O que mais me impressiona é o seguinte, nós os cristãos não temos problema de ler o Alcorão, as Upanishadas, não temos problema de falar de Mahoma, não temos problema que os nossos crentes conheçam a Buda, conheçam quem seja, não temos problema. Mas eles têm um medo tremendo de que os deles ouçam falar de Jesus. E têm um medo tremendo de que os deles conheçam a Bíblia. Porque conhecendo Jesus e conhecendo a Bíblia, eles vão ver que tem um Deus de amor,
um Deus perdoador. Enquanto no Alcorão o Deus é vingativo, é perseguidor, é carrasco, é guerreiro, no Deus do cristianismo somos diferentes. Então nós não temos problema que os nossos conheçam essas doutrinas, porque sabemos que eles sabem em quem creram. Mas eles não têm isso não. Então aqui não se pode falar o nome de Jesus. Então, para dar o início de uma conversação e de uma pregação, o primeiro foi sentá-los todos na grama. E então o Oswaldo perguntou para eles: quantos conhecem a Cacá? Todos eles levantaram a mão. Esse velhinho que entrou para a seleção outra vez, esse que está na seleção brasileira outra vez. Quantos conhecem a Cacá? Todos eles levantaram as mãos. Quantos querem ser iguais a Cacá? Todos eles levantaram as mãos. Aí Oswaldo disse: para ser igual a Cacá, tem que ser temente a Deus. E aí falou de Deus, mas de Jesus, não se pode. Pode passar. Aqui, aqueles que têm um pouco mais de dinheiro, pode usar o táxi para levar os seus filhos à escola. Eu vi uma bicicleta com 14 meninos em cima. Esse é um táxi que são usados ali para levar as crianças à escola, levá-los e buscá-los. Pode passar. Aqui é uma vida cotidiana, é um dia a dia deles. Pode passar. 1,210 bilhões de pessoas escravizadas por Satanás. Queridos, as castas que dividem o povo, abaixo da última casta privilegiada, que são os Sudras, que são os escravos, ainda existem 2.000 subcastas. E aqueles que formam parte destas castas inferiores não podem levantar os olhos para olhar nos olhos aqueles que formam parte da casta superiores. Então eles não têm nenhuma perspectiva de vida. Vocês vão ver nessa cidade chamada Varanasi, que é a cidade sagrada do hinduísmo, vocês vão ver as pessoas andando nas ruas, adolescentes, crianças, homens, etc., andando sem roupa, sem nada, sentados na beira das ruas, olhando o infinito, sem perspectiva nenhuma de vida, porque as castas não lhes permitem ter acesso ao estudo, acesso a qualquer outra regalia que nós temos em todos os países onde o cristianismo predomina. É impressionante a situação, mas aqui estão 1,2 bilhão de pessoas escravizadas por Jesus. Pode passar. Agora, por favor, vamos ler outra vez o texto? Vamos ler juntos outra vez? Vamos abrir as nossas Bíblias. E vamos ler o texto a partir do versículo 13. Juntos, em uníssono, pero ler pensando no que nós estamos lendo. Juntos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A pergunta ressoa aos nossos ouvidos como algo muito forte. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A minha tarefa é desafiar os irmãos, é desafiar os jovens. Eu estou passando, o meu tempo está chegando, e estamos precisando de homens e mulheres que aceitem o desafio da evangelização dos povos. Pastor Valtenir e eu, certamente não teremos muitos anos mais pela frente. Assim é a vida. Está determinado pelo ciclo da mesma vida. Nós estamos fazendo a nossa parte no nosso tempo e na nossa geração. Mas sabem, queridos, a geração seguinte, dos jovens de hoje, é aquela que vai dar sequência àquilo que nós estamos fazendo. Pessoalmente,
Estou precisando de substitutos. Eu não sei quantos anos terei mais de vitalidade, de força, de vigor. Mas eu sei que estou precisando urgentemente de alguns daqueles que aceitem o desafio da evangelização mundial para ocupar o meu lugar. E neste momento eu gostaria de fazer um desafio. Um desafio àqueles que assistiram esse vídeo, esse PowerPoint. Um desafio àqueles que estão no vigor dos seus anos, no verdor da sua vida, da sua existência. Aqueles que estão no tempo das grandes decisões da vida. O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu quero dar-lhe uma sugestão. Ofereça a sua vida a Jesus. E diga a Jesus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aproveita os seus anos, não desperdice a sua vida com coisas que não são eternas. Dá ao Senhor o vigor dos seus anos, o verdor da sua existência. Entregue a Jesus e diga-lhe: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Talvez você esteja pensando: quem sou eu? Quem sou eu para fazer uma obra dessa? Sabem, queridos, no dia em que nós os dois passamos à frente, quando foi feito o desafio para o ministério, você lembra? Com o pastor Ernesto Nini foi pregar. Quando nós os dois passamos à frente, eu era um menino de 12, 13 anos, fraquinho, raquítico, feinho, não era nada do que sou hoje. Não me deram muita importância. Deram importância aos maiores, aos mais velhos. Abraçaram, etc. Mas aquele menino, Deus estava separando para a obra de missões. Os anos passaram e pouco mais de 10 anos depois, eu já estava no ministério. Não pense que você pode não servir para a obra. Não. O importante é oferecer-se a Deus. E deixa com Deus o resto. E o resto Ele vai cuidar. Ele vai instrumentalizar a sua vida, transformando a sua vida num instrumento de bênção e de inspiração para outras vidas. Nós precisamos de gente em todas as partes do mundo, mas precisamos de gente que realmente seja consagrada ao Senhor. E eu gostaria de dar essa oportunidade aos nossos aqui nesta noite. Aqueles que são jovens, adolescentes, jovens, adultos. Aos adultos, talvez, o texto de Isaías, o verbo tem que ser mudado, porque o verbo diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Para alguns adultos, o verbo tem que ser este: Senhor, eis-me aqui, empurra-me a mim. Tem que trocar o verbo, porque já estão agarrados às coisas desta vida e têm mais dificuldades de tomar a decisão de ir espontaneamente. Então tem que pedir ao Senhor: eis-me aqui, empurra-me a mim, Senhor, e faz de mim um instrumento de bênçãos. Sabem, isto é o que nós precisamos hoje. Eu gostaria de, neste momento, orar. Eu vou orar. Não observem o meu português se está mesclado com o espanhol, mas, por favor, ore comigo aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus, ou aceitando a Jesus como seu Salvador pessoal, ou entregando a sua vida para ser gasta na obra missionária, no ministério, seja dentro do Brasil, ou seja em qualquer parte do mundo. Eu jamais imaginei que Deus me mandaria para tantas partes do mundo, jamais.
mas Deus transformou aquele pequeno menino, aparentemente sem muito valor, transformou em um instrumento nas suas mãos. Ele pode fazer o mesmo com você nessa noite, a partir de agora. Se você aceita o desafio de pôr a sua vida, o seu bem mais precioso, que é a energia física, a capacidade de discernimento, de clarividência, nas mãos do Senhor. Vamos orar? Vamos curvar as nossas cabeças. Seja adolescente, seja adulto, seja jovem. Se você quer provar ao Senhor e entregar a sua vida para que Ele possa usar a sua vida, ore comigo agora, repetindo o que eu vou dizer. Mas você vai orar em silêncio. Ninguém precisa ouvir a sua oração. Ora em silêncio aí, entregando a sua vida ao Senhor. Aqueles que querem aceitar a Jesus, podem fazê-lo também. Mas vamos orar? Vamos. Querido Deus, neste momento, acabo de compreender que Jesus é o bem mais precioso para a vida humana. Eu quero dar a minha vida a Jesus. E eu quero também, Senhor, colocar a minha vida à tua disposição. Eu, todavia, não me encontrei com Jesus, e por isso quero dar a minha vida a Jesus. E eu, que já aceitei a Jesus, já tenho a certeza absoluta da minha salvação, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, um instrumento de bênçãos. Eu quero que o mundo conheça Jesus. Estes que estão escravizados pelos ratos, pelos macacos, pelas serpentes, pelos cães, pelos bois, pelas vacas. Eu quero que eles conheçam a Jesus, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou disponível. Eu não tenho recursos. Eu não tenho preparação acadêmica ainda, mas eu quero dedicar a minha vida nas tuas mãos. Recebe-me, Senhor, e faz de mim um instrumento útil na pregação do Evangelho de Jesus. Pai, por favor, abençoa-me e ajuda-me a alcançar os teus propósitos para a minha vida. Eu creio que posso ser um instrumento de salvação para outras vidas. Aqueles que estão orando comigo neste momento, conservem as suas cabeças baixas. Eu gostaria que levantasse as suas mãos. Eu quero orar pelas suas vidas. Aqueles que estão orando comigo, aleluia, aleluia, graças a Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que os irmãos, para aqueles que estão com suas mãos levantadas, para que passem aqui adiante. Eu sei que o espaço é pequeno, mas podem ficar no corredor. Passem aqui. Eu vou orar pelos irmãos, mas eu vou pedir aos pastores da igreja para que venham aqui à frente e nós vamos interceder por eles. Passem aqui adiante e vamos orar pela sua vida. Passe aqui, por favor. Aqueles que oraram comigo, passe aqui adiante, por favor. E vamos descer, vamos orar por eles, não é? Aqui. Vamos orar por eles, não? Pastor, pode orar com eles ali. Eu vou orar aqui. Pastor, pode orar. Pastor Valtenir também pode orar. Aqueles que estão chegando. Vamos orar. Senhor, neste momento, Senhor Deus, estamos diante da Tua presença, Senhor. Cuida destas vidas preciosas para Ti e preciosas para nós também, Senhor. Que Tu possas cuidar destas vidas com carinho, com amor. Que Tu possas dar-lhes, Senhor, a certeza e a convicção do chamamento feito por Ti. E que estas vidas, Senhor, possam ser utilizadas em Tu reino.
produtivas para Ti. Senhor, que Tu possas instrumentalizá-los por misericórdia, porque se apresentam no Teu altar agora mesmo, consagrando as suas vidas a Ti, Senhor. Isto é o que nós precisamos, Pai. Necessitamos de pessoas que aceitem este desafio. Cuida dessas vidas por misericórdia. Cuida da sua saúde. Cuida, Senhor Deus, dos seus estudos. Cuida da sua preparação. Cuida das suas famílias. Cuida, Senhor, de todas estas coisas, para que eles possam estar disponíveis para preparar-se, para serem enviados por Ti, Senhor, a qualquer lugar do mundo, Senhor. Não importa o lugar, o que importa é estar no centro da Tua vontade. Abençoa estas vidas, Senhor Deus, por misericórdia. Nós oramos em o nome precioso de Jesus, nosso querido e amado Salvador, a quem queremos servir de corpo e alma enquanto aqui vivermos, Padre. Em o nome dele oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Você que veio aqui à frente, se você veio para entregar a sua vida a Jesus, fazendo uma aliança de vida eterna com Ele, fale conosco no final, com os pastores, obreiras da igreja, para que nós possamos orientar a sua vida daqui para frente. Você que veio atendendo um outro apelo, um apelo de consagração, de entrega da sua vida para que Deus te use como Ele desejar. Mas você já fez a entrega da tua vida a Cristo, já fez uma aliança com Jesus Cristo. O que você está fazendo agora é uma entrega, uma consagração da tua vida para que o Senhor te use como Ele quiser. Se você fez essa entrega também, nós queremos dizer que você deve também contactar conosco, os pastores, obreiros desta obra, para que a gente possa orientar a sua vida também. Veja bem, irmãos, Deus tem planos para cada um de nós. Às vezes nós olhamos assim um quadro como esse e pensamos, quem sabe Deus me queira na Índia. Eu não sei o que Deus pode querer com a sua vida. Uma coisa eu sei, que Ele quer que você seja sal da terra e luz do mundo. Ele quer que você seja o sal da terra e luz do mundo onde você estiver. Se você estiver no Brasil, seja aqui. Se você estiver em Umuarama, seja aqui. Se você for mandado para um outro lugar, que você seja lá também. Né? Quando Jesus disse ide, na verdade, Ele estava dizendo indo por todo o mundo, fazei discípulos. Na medida em que você vai fazendo discípulos. Na medida em que você vai em Maringá, se você puder, faça discípulos. Na medida que você vai lá no seu bairro, faça discípulos. Ou seja um pregador, seja um sal da terra e luz do mundo. Quem teve hoje pela manhã, ouviu o pastor Anderson testemunhar, ele e o pastor Rodrigo viram, lá em Marília, aqueles testemunhos das crianças. As horas que eles oravam e o que eles faziam, né, testemunhando do Evangelho. Né? Isso é ser um missionário. Você já tem uma comissão de ir e fazer discípulos. Agora, pode ser que você tenha um chamado específico. Né? Um chamado específico para ser um missionário, alguém que Deus quer te levar para um outro lugar, para começar ali um trabalho através da tua vida. Não sei se é esse o apelo que você sentiu, mas eu entendi pelo apelo que o Elton fez, no sentido de você entregar a tua vida, dizer, Senhor, eu estou aqui. Aonde é que o Senhor quer que eu atue?
onde é que o senhor quer que eu seja o enviado? Porque um missionário é um enviado, né? É alguém que é enviado para fazer a obra de Deus num determinado lugar. Nós estamos apoiando essa obra ali na Índia. São vários missionários que estão ali com a família, com famílias. Isto que o pastor Elton disse, do nativo, ele é muito melhor, realmente, porque ele já fala a língua, conhece a cultura, né? O sustento dele para nós é mais barato, e eu acho que é mais ou menos por esse caminho que se deve andar, né? Mas Deus pode ter um propósito específico de pegar alguém e levar. Não sei. Se você tem um chamado assim, você deve falar com a gente, tá? Para a gente poder conversar com você e ver realmente se esse chamado tem uma precedência, né? Se Deus vai realmente confirmar para nós esse chamado na tua vida. Fora disso, você deve ser o missionário aonde você estiver. Irmãos, talvez o campo mais difícil para você ser missionário não é lá no hinduísmo, na Índia. É na sua família. Porque ali o pessoal te conhece. E eles precisam ver mudança na sua vida. Eles precisam ver o que Deus fez na sua vida. Eles precisam ver em você uma mudança de dentro para fora. Às vezes queremos ir longe, mas não queremos fazer a obra onde Ele nos colocou. Então, quem sabe vai começar pela sua família. E se for um projeto bem-sucedido, Deus diz, pode te levar para mais longe. Aprovou no pouco, Ele disse, vou te colocar no maior. Não sei se será esse o caso. São experiências de vida. Nós queremos agradecer, pastor Elton, missionária Miriam, que vieram de tão longe, né, para estar conosco nesta noite. E compartilhar isso que você viu. São coisas absurdas para nós. Mas, se não me engano, o Elton pode dizer melhor, se não me engano, existe, acho que, 250 mil deuses na Índia, né? Tudo lá é Deus. O rato é Deus, o cavalo é Deus, o porco é Deus. 300 milhões, então já subiram, já arrumaram mais Deus lá. A última vez que eu li sobre isso era 250 milhões de Deus, já são 300 milhões de Deus. Então, tem Deus para todo gosto e todo sabor, no mais absurdo que tem. E o problema das castas é que bloqueia tudo isso, né? O brahmanismo é uma coisa muito terrível, né? Ele divide o povo indiano em castas, né? E eles são orgulhosos por pertencer a essas castas. E quando você lê a conversão de um indiano, você fica admirado o que ele fala dessas coisas. E é a religião organizada mais antiga do mundo. Por aí você vê, né? Então, o budismo, muitos pensam que nasceu na China. Não, nasceu na Índia, o budismo, né? Hinduísmo. E o islamismo é uma religião relativamente nova, né? Perto dessas outras, até mesmo do cristianismo. Então, irmãos, olha, uma das coisas que você precisa ser é um intercessor. Pastor Matias, um dia nós estávamos fazendo uma batalha ali, né, pastor? E não sei se você está lembrando disso. E eu comecei a batalhar, fazer uma batalha espiritual em relação aos povos da Índia, né? E o pastor Matias viu uma montanha, e de repente não era uma montanha, era um Deus, que ele foi desmanchando. Na medida em que nós íamos fazendo, nós estávamos em vários, fazendo essa batalha, que ele foi derretendo. Você se lembra disso?
O senhor compartilhou ali na época, né? Então, eu quero dizer para você que você precisa interceder por esses que você viu no PowerPoint aí. Não é para Deus salvá-los, é para Deus libertá-los, né? E depois salvá-los. Eles precisam ser libertos. Esses demônios têm que cair. Esses espíritos precisam ser derrotados, né? E não há distância na dimensão espiritual. Você pode falar com o Espírito através do Espírito Santo. E ele vai ouvir, o Espírito Santo vai fazer ele ouvir e obedecer. Para isso nós temos a batalha espiritual. Então venha amanhã interceder, orar. Você que foi impactado hoje, né? Amanhã o pastor Matias vai estar aqui dirigindo a reunião e nós vamos fazer batalha espiritual por esses povos que estão nas mais profundas trevas espirituais. E se nós não fizermos, irmãos, eles lá não têm condições de fazer. Eles nem conhecem, né? Estão impedidos, estão cegos. Então, é nossa parte. E se você quiser contribuir também, você pode fazê-lo através da igreja. Nós mandamos esses recursos mensalmente, já tem alguns anos, né, que nós mandamos isso, assim como nós mandamos para outros lugares e outros missionários também. E eu louvo a Deus pela fidelidade dos irmãos. Amém? Você foi abençoado nessa noite? Amém. E você que deu esse passo, muito importante, se firme nisso. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Faça como Isaías, eis-me aqui, envia-me. Alguns aqui talvez empurrem, né? Como ele falou, mas os mais jovens podem dizer, eis-me aqui, envia-me para fazer a obra do Senhor. Amém? Levante as suas mãos para os céus. Senhor Deus, nós te louvamos, porque a tua luz resplandeceu na nossa vida. Ó Deus, nós nos consideramos um povo abençoado pelo Senhor, porque conhecemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Conhecemos o Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, descendente de Abraão, de Davi, e que veio nos buscar e nos salvar. E o sacrifício que Jesus fez, Senhor, na cruz não foi vão em relação a nós, porque fomos alcançados para o teu reino. E agora, Senhor, nós levantamos as nossas mãos em súplicas em favor dos povos que estão na Ásia e na África, Senhor. Especialmente estes que estão na Índia, dominados por Satanás através desses falsos deuses que deuses não são, são demônios, que recebem culto através dessas criaturas que o Senhor criou. Ó Deus, mas não para ser adorado e cultuado. Tem misericórdia, Pai, e através de uma demonstração de grande amor e poder, usa, Senhor, a igreja que lá está, os missionários, aqueles que o Senhor já chamou também das trevas para a luz. Ó Deus, capacita-os com unção, Senhor, quadruplicada, daquela que estava sobre Elias, o profeta do Senhor, para que eles possam, Senhor, realizar a obra do Senhor de uma maneira espantosa, com demonstração de poder, mas também de grande amor. Ó Deus, nós queremos abençoar os missionários, que nós oramos por eles todos os dias aqui nesta igreja, e que temos colaborado, Senhor, assim como abençoar a vida desse casal, para que o Senhor continue fortalecendo a Miriam, o Elton, seus filhos. Ó Pai, aonde eles passarem, levar essa mensagem, que o Senhor recrute outros, ó Pai, para apanhar esse bastão e continuar esta carreira, ó Deus, esta corrida que nos está proposta, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Levanta-nos os substitutos, e até que Jesus volte, Senhor,
prepare cada cristão para ser verdadeiramente um cristão. Ó Deus, abençoa-nos nesta semana. Oramos desde já pelo nosso país, para que o Senhor tenha misericórdia dos brasileiros. Pai, que não sabe a diferença entre a mão esquerda e direita, espiritualmente falando. Ó Deus, para que o Senhor venha salvar milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros. Assim como indianos, budistas, ó Pai, shintoístas, ó Deus, também, Senhor, os islâmicos. Ó Pai, que o Senhor levante homens e mulheres na África e na Ásia, ó Deus, para serem usados de maneira poderosa. É assim que oramos, agradecidos. E agora, Pai, vamos para as nossas casas. Que a bênção do Senhor nos acompanhe e que essa semana seja uma semana muito abençoada e próspera na nossa vida. Guarda-nos com os teus anjos, dá-nos uma noite de repouso. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.